Que bom estarmos aqui mais uma vez e podermos juntos contemplar a grandeza do nosso Deus. E nessa noite eu quero falar a mensagem movido pelo propósito de Deus. Quantos tem propósito aqui? Levanta a tua mão. Amados, uma coisa importante eu quero falar nessa noite, a respeito do propósito de Deus para o teu coração e para o meu coração. E nós sabemos que nós como pessoas temos propósito, né? Pessoais, nós temos propósitos familiares, profissionais. Mas o que eu quero falar nessa noite é a importância de tudo que temos estar alinhado com o propósito de Deus. Se você quer ter uma vida de êxito, você precisa estar alinhado aos propósitos de Deus. O nosso ministério precisa estar alinhado ao propósito de Deus. O nosso chamado precisa estar alinhado ao propósito de Deus. E hoje nós queremos falar sobre isso, porque às vezes, amado, muitas coisas tiram as pessoas do propósito. Muitas pessoas começam bem e não chegam no final da caminhada. Quantos já começaram uma casa de paz aí? Faz assim. Amém, glória a Deus. Mas você vai chegar no final do propósito. E Deus vai fazer o sobrenatural. Porque, amados, quando nós falamos da casa de paz aqui, né, dando abertura, né, nós sabemos que é a propósito do coração de Deus. E quando nós falamos da palavra profética, né, aqueles que têm a responsabilidade de levar a palavra profética, né, nós temos que vencer a ansiedade, porque a ansiedade rouba muitas das vezes a bênção. E às vezes você recebe uma palavra direcionada a quem sabe uma pessoa, direcionada a quem sabe uma cidade, uma nação, e as pessoas ficam agoniadas. Eu tenho que fazer, eu tenho que falar. Amados, existe um propósito de Deus para tudo. E Deus, Ele prepara todas as coisas. No tempo dEle, vai se cumprir, se é Ele que falou ao teu espírito. Só, amados, que muitos se perdem por sair do propósito de Deus. Muitos se perdem por perder o foco durante a caminhada. Então, nessa noite, a palavra é movido, né, pelo propósito de Deus, não é pelo propósito do homem, não é pela tua vontade, não é pelo aquilo que você acha, mas é por aquilo que Deus já determinou. É por aquilo que Deus já fundamentou na tua vida. E a gente vai ver, amados, que as pessoas perdem o propósito quando dão ouvidos também a outras vozes que aparecem no caminho. Vozes estranhas tentando paralisar você, tentando inibir você, desencorajar você do processo. Mas se nós estivermos debaixo, né, dessa direção, do propósito do céu, pode vir o vento que vir, você não vai sair do propósito. Você não vai desviar a tua rota, tá bom? Vamos entender aqui, ler uma mensagem que está em 1 Reis, capítulo 19, versículo 1, diz assim: Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito, e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã nesta hora eu não faça com a tua vida o que você fez com as deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a tua vida. E em Berseba de Judá deixou o seu servo, entrou no deserto, caminho de um dia, chegou ao pé de Giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive bastante, Senhor, tira minha vida, não sou melhor que os meus antepassados. E depois deitou debaixo da árvore e dormiu. E de repente o anjo tocou nele e disse: levanta-te e coma. E Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia o pão assado sobre as brasas quentes e um jarro de água.
E ele comeu, bebeu, deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levanta-se e coma, pois a viagem será muito longa. E então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida. Viajou 40 dias e 40 noites, até que chegou a Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna, passou a noite, e a palavra do Senhor veio a ele: o que fazes aqui? Amados, quando olhamos para essa mensagem, um pouco mais atrás, você vê que este homem tinha saído de um grande episódio. Ele tinha exterminado 450 falsos profetas. E agora, depois desse cenário, a Jezabel, uma enviada das trevas, manda uma mensagem para Elias, fala: tão certo como vive a minha alma, amanhã por essa mesma hora, eu vou dar cabo à sua vida. E Elias teve medo. A Bíblia diz que Elias teve medo, e ele fugiu para salvar a sua vida. E aqui a Bíblia diz que ele caminha 1 quilômetro, e ali ele deita debaixo de uma árvore. Amados, Elias ali, ele pede, ele ora ao Senhor, ele pede e fala: não sou melhor que os meus antepassados, tira minha vida. Ele ora ao Senhor, pede a morte. Só que ele fica ali debaixo daquela árvore, e o anjo aparece para ele, enquanto ele estava dormindo, e fala: Elias, come e bebe. E ele comeu, bebeu, tornou a dormir. E novamente o anjo chegou e falou: Elias, come e bebe, porque o teu caminho será sobremodo muito longo. E Elias comeu, bebeu, e ele saiu na força daquele alimento e andou 40 dias e 40 noites, até chegar no Monte Horebe. E ali ele entrou numa caverna e passou a noite. E pela manhã, o Senhor, ele visita Elias, e ele fala: Elias, que tu fazes aqui? Às vezes essa pergunta é a mesma pergunta que Deus já te fez alguma vez. Às vezes essa pergunta já indagou você a algum momento da tua caminhada, que o vento soprou mais forte, que a situação ficou mais complexa, você passou por um problema financeiro, não sei. E às vezes essa mesma pergunta soou ao teu espírito. Às vezes Deus perguntou: o que fazes aí? Por que parou? Por que retrocedeu o caminho? Amados, olha bem, Deus tem um propósito. E Deus, ele cumpre o seu propósito, independente do que você passa, independente do vento que sopra contra você, independente das adversidades que se levantar, Deus, ele vai zelar pelo propósito. E naquele dia, amados, olha bem, 1 quilômetro, Elias foi na força das suas pernas. E depois de 1 quilômetro ali, ele deita debaixo daquela árvore. Dali para frente, olha bem, não é mais na força das suas pernas. Porque Deus fala para ele através do anjo: come e bebe, o teu caminho será sobremodo longo. E a partir daí, ele começa a andar agora no propósito de Deus, que Deus tinha determinado para ele. Só que ele vai e anda 40 dias e 40 noites até chegar em Horebe. Mas se você for fazer um levantamento, aquela caminhada tinha aproximadamente 113 quilômetros. E Elias demorou 40 dias e 40 noites para chegar. Dá a entender que Elias se escondeu pelo caminho por algumas vezes, que Elias fez algumas paradas. Porque, amado, se Elias andasse 5 quilômetros por dia, ele ia andar 200 quilômetros. Ele demorou 40 dias e 40 noites. Então dá a entender que ele fez algumas paradas, escondeu em algum lugar por causa do medo. Mas quando ele chega naquela caverna, passa a noite, logo pela manhã, o Senhor se manifesta a ele. Aí você fala: por que durante 40 dias Deus não falou com Elias? Durante a caminhada, não fala na Bíblia que Deus
se comunicou com ele. Porque Elias entrou num processo ali de tristeza, de medo, e colocou em jogo o seu ministério. E Deus entendeu naquela hora que não era o tempo de falar com Elias. Por isso Deus então leva Elias nessa trajetória de 40 dias, num jejum de 40 dias e 40 noites. E quando nós falamos de jejum, jejum traz para nós a questão de nós ficarmos sensíveis para ouvir a voz de Deus. E às vezes se Deus tivesse falado antes, Elias às vezes não ia entender. Mas depois do jejum Deus chama Elias e fala com Elias: o que tu fazes aí? E Elias começa a se desculpar. Mataram todos os profetas, acabaram com todos, querem tirar minha vida também, só sobrou eu. Ele traz uma expectativa de solidão, de abandono, porque um momento da sua vida ele deu ouvido para a voz do engano, para a voz de Satanás que soprou nos seus ouvidos. E se você analisar aqui, Elias jamais esteve sozinho. Ele tinha saído de uma grande proeza que ele jamais fazia sozinho, matando 450 profetas. Depois ele anda mais 1 quilômetro, o anjo se apresenta a ele. Isso dá a entender que Elias não estava sozinho, mas o sentimento dele tinha mudado. O sentimento dele tinha mudado. E Deus trabalha para trazer Elias de volta ao propósito. E assim, muitas das vezes você passa uma guerra, uma luta maior, você quer abandonar. Você fala: não dá mais, Senhor, eu não aguento mais, eu estou cansado. Irmão, se você estiver passando uma tribulação, um cansaço, se Deus, Ele já determinou um propósito para você, Ele não vai mudar por causa do seu cansaço. Ele não vai falar para você, Ele poderia te falar para Elias: eu te entendo, Elias, eu sei que você está passando. Mas Deus falou para Elias: volta ao caminho de volta. Ele fala assim para você, amados, que às vezes já desistiu: volta ao caminho de volta. E ali Deus começa a falar para Elias que tinha muitas coisas para realizar através dele. O propósito de Deus não tinha acabado, embora Elias estava desistido. E você sabe o que acontece? Deus fala para Elias assim: volta ao caminho, porque a hora que você chegar de volta, você vai ungir Jeú, você vai ungir o seu substituto Eliseu no teu lugar, você vai ungir Azael. Às vezes ele já soubesse disso, mas agora Deus reaviva nele novamente tudo aquilo que estava se perdendo, para que ele volte ativa, para que ele volte ao processo. E assim, amados, não podemos desfocar do propósito de Deus para você, para mim, para nossa casa, para o nosso ministério, para o nosso chamado. Todos os dias os ladrões de sonho vão bater na tua porta, as vozes do engano vai tentar falar que você não consegue, que você é um desistido, cansado, fracassado. Ah, eu estou solitário, mataram todo mundo, eu estou sozinho. Deus jamais te abandona. Se Ele começou a escrever uma história através de você, Ele é fiel para cumprir. Ele começou a escrever uma história através de você, Ele é fiel para cumprir. Ele vai continuar escrevendo, irmãos. Mas uma coisa a gente precisa saber: como deve estar o seu propósito? De que maneira o seu propósito precisa estar, para que você continue a tua caminhada, para que você não se desvie daquilo que Deus já designou um dia.
Nós vamos ver aqui no livro de Isaías, capítulo 26, versículo 3. E o Senhor diz assim, diz o Senhor: tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. O teu propósito precisa estar firmado em Deus, firme, inabalável. E ele diz aqui que guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme. Se o teu propósito está firme, ele guardará você em paz. O que é a paz que eu estou falando, amados? Não é você não ter uma batalha. A paz, ela está aqui dentro do teu coração, dentro de você. As coisas que te cercam não podem roubar essa paz que está dentro de você. E aqui o Senhor, ele fala que guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Então a gente vê que Elias, ele sentiu medo, insegurança, né? Só que, amados, além do chamado existe um propósito. Às vezes você está de olho só no seu chamado, mas além do seu chamado tem um propósito de Deus. Não é só fazer, não é só executar, mas temos que alinhar tudo que vamos fazer debaixo dessa direção de Deus para nossas vidas. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58 diz assim: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem, no Senhor o trabalho de vocês não é inútil. A palavra de Deus fala aqui: mantenham-se firmes e que nada os abale. As vozes vão aparecer, as dificuldades vão surgir, mas se o teu propósito está em Deus, nada vai roubar o teu foco, nada vai tirar a tua direção. Então, amados, o nosso propósito precisa ser firme, ele precisa ser consolidado em Deus em todo o tempo. E é preciso conhecer a imutabilidade do propósito de Deus, porque Deus, ele é um Deus imutável, e o propósito de Deus também faz parte da imutabilidade quando ele trabalha ao nosso favor. No livro de Hebreus capítulo 6, versículo 17, diz assim, querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa, Deus confirmou com juramento. Você consegue entender que muitas das vezes Deus jurou por Ele mesmo, por um propósito, por algo que Ele determinou? E aqui na palavra diz assim, querendo ele mostrar a forma bem clara da natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros. Você é herdeiro? Quem é herdeiro? Quem faz parte dessa herança? Então é com você que Deus está falando. Bem clara e imutável do seu propósito para os herdeiros da promessa, Deus confirmou com juramento. Precisamos conhecer isso, precisamos conhecer a imutabilidade do propósito de Deus. Sabe por quê, amados? Senão, você vai achar que Deus, ele vai ficar com dó de você. Ah, hoje eu não vou porque eu estou com dor de cabeça, Deus me entende. Ah, hoje eu não vou fazer porque hoje eu estou cansado. Hoje eu não vou fazer porque eu tive um problema no trabalho e cheguei nervoso em casa. Amados, a natureza de Deus, aqui está falando sobre a imutabilidade do propósito. Ele vai continuar em todo o tempo trabalhando para que o propósito dele aconteça na tua vida. Ele vai continuar trabalhando em todo o tempo.
para que você não desfoque, para que você não saia dessa direção. Quando nós olhamos para a vida de Jonas, capítulo 1, versículo 1 ao 3, diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com essa ordem: vai depressa à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade subiu à minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que destinava àquele porto, e depois de pagar passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Você consegue entender que Deus tem um propósito? E Deus, Ele vai trabalhar intensamente para que isso cumpra. Deus fala para Jonas: você vai pregar em Nínive. Esse é o propósito do coração de Deus. Jonas decide ir para Tarsis e fazer uma viagem totalmente contrária ao propósito. E amados, no meio dessa trajetória, Deus começa a se mover. E Ele permite ali que Jonas é engolido por um peixe, e fica 3 dias no ventre daquele peixe. De lá ele clama ao Senhor. De lá de dentro ele ora ao Senhor. E mais uma vez o Senhor traz à tona e dá uma nova chance a ele, para que ele volte ao propósito. E Jonas depois ele volta agora a Nínive, prega lá, e acontece o mover sobrenatural de Deus. Então, amados, Deus poderia falar: Jonas, eu te entendo. Sabe por quê? Porque você teve problemas, né, no passado com a sua família em Nínive, né? Fizeram coisas, né, complicadas com a sua família quando moraram lá. E Jonas tinha um ressentimento dentro do coração. Jonas carregava uma mágoa dentro do peito a respeito daquele povo. Jonas queria ir em qualquer lugar, menos em Nínive. Mas o propósito de Deus era Nínive. Às vezes você está do lado, né, de um vizinho que você teve problema com ele. E às vezes Deus vai falar para você: é ali que você vai fazer a casa de paz. Você vai falar: Senhor, eu vou em qualquer lugar, menos ali. Mas se Deus tiver um propósito, irmão, se Deus tiver um propósito para salvar o teu vizinho, Ele vai manter o propósito. Assim como Ele fez com Jonas, Ele reverteu toda aquela situação. E Jonas voltou novamente ao trajeto. Ele voltou novamente ao propósito. Embora o coração dele não estava sentindo. E então Deus cumpre o seu propósito e salva uma cidade por causa de uma pessoa. Às vezes nessa noite, qual é o teu propósito? Será que o propósito do teu coração é o mesmo que está no coração de Deus? Será que o teu ministério, o seu chamado, será que tudo que você vive está em obediência aos princípios, aos propósitos? E nós precisamos voltar, amado, ao propósito. Se nós sairmos, se nós nos perdemos no caminho por alguma situação, por algum desânimo, como aconteceu com Elias, nós precisamos voltar novamente ao propósito. Deus vai trabalhar para trazer você ao propósito, para que você não se perca. E nessa noite a gente vê pessoas que passaram por situações difíceis, mas terminaram a sua carreira cumprindo o propósito. Outras pessoas se perderam ao caminho. A gente vê a história de Sansão. Deus tinha um propósito maravilhoso para aquele homem. Deus separou aquele homem ainda no ventre, que era um homem
nazireu, que tinha algumas regras, né, da sua criação. Amados, até um tempo da vida de Sansão, ele andou debaixo dos princípios, ele andou debaixo do propósito. Mas o tempo foi passando e ele foi se perdendo. Ele foi saindo do propósito e não percebeu. E o final de Sansão foi o final que todos conhecem. Ele ouviu a voz do engano. Ele ouviu a voz do diabo usando uma mulher. Mas se você olhar a vida dele, já havia lá atrás algumas pendências que estava fazendo ele desfocar do propósito. Saul tinha tudo para ter um reinado estendido por toda a sua geração, mas se perdeu quando saiu do propósito. Deus falou para ele, faz assim. Ele falou, não, vou fazer assim que é melhor. Nós não temos que fazer do jeito que achamos. Temos que fazer do jeito de Deus. E muitos outros se perderam porque saíram do propósito. Muitos conquistaram porque permaneceram. José permaneceu no propósito, embora ele foi jogado numa caverna, foi jogado numa cova, embora ele foi vendido como escravo, em todo o tempo ele estava focado no propósito. Ele só chegou a governador porque ele não perdeu o propósito. E muitos se perdem. Muitos que passaram muito menos que José já se perderam, já abandonaram o propósito. Palavra de Deus em Josué capítulo 1, versículos 6 e 7. Sede forte e corajoso, você conduzirá o povo para herdar a terra, que prometi como juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso, tenha cuidado de obedecer toda a lei, que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não te desvie dela, nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andares. Deus tinha um propósito do povo chegar na terra prometida. Moisés já era morto, muitos se perderam no deserto, mas Deus não mudou o propósito. Deus fala para Josué, você é responsável por cumprir o propósito, mas sede forte, sede corajoso, não desvie nem para a direita nem para a esquerda, cumpra tudo aquilo que o meu servo Moisés lhe ensinou, e só assim você será bem sucedido. Amados, ter foco é não desviar nem para a esquerda nem para a direita, é seguir o alvo, é seguir o propósito. 2 Timóteo capítulo 1, versículos 6 e 7. Por esta razão, torno a lembrar que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Ele fala aqui, por essa razão, torna a lembrar que você mantenha viva a chama do dom de Deus. Mantenha viva a chama do dom de Deus dentro de você. Não deixe nada roubar o seu propósito e o propósito que Deus já designou para o teu coração. Efésios capítulo 1, versículo 17 e 18. Peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, lhe dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, a riqueza gloriosa da herança dos santos.
Quem chamou você? Quem chamou você? Quem escolheu você? Qual é a tua missão? Qual é a minha missão? E por que Ele escolheu você? Amados, nessa noite é noite de fazer reflexão. Não basta ter um propósito, não basta ter um chamado, não basta ter uma vontade, não basta dizer eu faço. O importante é que depois de cada tarefa, você continue inabalável, você continue firme e inabalável no propósito. E nessa noite Deus traz ao nosso coração essa mensagem. Como você está? O teu propósito está alinhado? O propósito de Deus, ele é primazia na tua vida, ele vem em primeiro lugar? Ou você só faz quando dá? Ou você só faz quando tudo vai bem? Amados, quando você entender um pouco da voz profética, você entende que quando Deus, Ele te revela algo, vai acontecer algo para que aquilo se cumpra. Ou Ele vai trazer alguém para que possa também testificar aquilo. Eu estava numa vigília, umas 3 vigílias atrás, e a gente estava adorando o Senhor ali. E Deus me deu uma palavra a respeito da Helena, que é levita aqui. Só que ela estava lá fora e nós estávamos debaixo da varanda. E Deus falou assim para mim: vai lá e fala para ela que a partir de hoje eu estou marcando o ministério dela. Que a partir de hoje o ministério dela está sendo complementado com um dom sobrenatural, que quando ela adorar vai acontecer coisas maravilhosas. E amados, Deus te dá uma palavra, você precisa, naquela hora ter muita direção de Deus. Só que nós fomos embora, chegou no domingo, eu voltei para o culto aqui, se levantou uma mulher que ela deve estar por aqui hoje, e ela falou assim: pastor, enquanto você levava a palavra para ela, eu vi o Senhor, e o Senhor estava ali ao lado dela o tempo todo. Ao tempo todo, enquanto eu ministrava com ela, Deus estava ali, andando de um lado para o outro ao lado dela. E eu senti muito forte, amados, a confirmação de Deus para aquela palavra que eu liberei. E se você é profeta e Deus tem falado ao teu espírito, seja sensível à voz do Espírito Santo. Se é uma palavra voltada para a igreja, procura os líderes do ministério, se adequa com ele a tua visão, a tua revelação, para que eles possam te ajudar também a ter sensibilidade, se é para aquele momento, se é para aquele culto, se é específico, se é para uma pessoa. Precisamos nos alinhar e entender sobre isso, porque o reino de Deus é muito organizado também. O reino de Deus não é de qualquer maneira que Deus faz. Deus jamais vai trazer confusão no meio do teu povo. E se Ele fala, Ele é fiel para cumprir. Se Ele traz uma direção, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele trouxe. Amém? Que essa palavra fique no teu coração. Eu queria convidar os levitas para estarem aqui. E nessa noite, às vezes você entrou neste lugar e por algum momento você já desistiu. Por algum momento você pensou em parar. Por algum momento você desviou do propósito. Por algum momento você não cumpriu o propósito por algo que você não consiga vencer.
Eu quero te dar uma oportunidade de você sair e vir aqui no altar, vir aqui na frente, para que nós possamos orar por você. Às vezes a palavra foi de encontro ao teu coração nessa noite. Mas o Senhor falou para Josué: seja forte e corajoso. Sede forte e corajoso.